Durante a próxima hora, vamos exaltar o nome de Jesus neste culto especial de avivamento espiritual, compartilhando a ação do Espírito de Deus através do mundo. Ele ama você. As 7 festas do Velho Testamento foram ordenadas por Deus com um propósito específico e representavam coisas vindouras. Com o pensamento voltado para a festa do Pentecoste, olhamos para esta geração vivendo o final da grande colheita. E agora, da cidade de Indianápolis, o evangelista Jimmy Swaggart e sua equipe estão no Market Square Arena. Juntemo-nos a eles para o início do culto. Oh
Louvado seja Deus! Glória a Deus! Podem sentar-se. When the children of Israel left the Egypt land, they traveled many miles through the burning sand. They had trials and hardships each and every day. God sent His Spirit to be their guide and show the way. He was their strength, in the time of trouble. He was their shelter, in the time of storm. He was their counselor, and He did deliver. He was their strength, their shelter was their home. Since I met Jesus, He brought me through many a mountain and valleys too. Whenever I need Him, oh, I just say, Lord, send Your Spirit to be my guide and show the way. He is my strength in the time of trouble. He is my shelter in the time of storm. He is my counselor, and He will deliver. He is my strength, my shelter. He's my Lord. He is my strength in the time of trouble. He is my shelter in the time of storm. He is my counselor, and He will deliver. He is my strength, my shelter. He's my Lord. He is my strength, He is my shelter, He is my strength, He's my shelter, He's my Lord. He is my strength in the time of trouble. He is my shelter in the time of storm. He is my counselor, and He will deliver. He is my strength, my shelter. He's my Lord. He is my strength, He is my shelter, He is my strength, He's my shelter, He's my Lord, He's my Lord. Glória, glória! Vocês podem cantar a segunda estrofe. Cantem mais uma vez. Since I met Jesus, He brought me through. Oh, yes, He did. Oh, yes, He had. Many a mountain and valleys too. Whenever I need Him, I don't have to worry about it. Oh, I just say, Lord, this is Your son down here. In my time of trouble, I just say, Lord, send Your Spirit to be my guide and show the way. He is my strength in the time of trouble. He is my shelter in the time of storm. He is my counselor, and He will deliver.
shelter, He's my Lord. He is my strength, He is my shelter, He is my strength, He's my shelter, He's my Lord, He's my Lord. Aleluia, aleluia. E a primeira estrofe? Aleluia. When the children of Israel left Egypt land, they traveled many miles through the burning sand. They had trials and hardships, not just one, but each and every day. But they didn't worry about it. God sent His Spirit to be their guide and show the way. He was their strength, in the time of trouble. He was that shelter, in the time of storm. He was their counselor, and He did deliver. He was their strength, their shelter, was their Lord. He is my strength, in the time of trouble. Shelter in the time of storm. He is my counselor, and He did deliver. He is my strength, my shelter, He's my Lord. He is my strength, in the time of trouble. He's my shelter, shelter in the time of storm. He is my counselor, and He will deliver. He is my strength, my shelter, He's my Lord. He is my strength, He is my shelter, He is my strength, He's my shelter, He's my Lord, He's my Lord. Oh, aleluia! Quantos creem que Ele é o nosso abrigo? Ele é o nosso abrigo. Glória, 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 glória. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Mais uma vez. He will deliver.
Cordeiro. E agora, de Market Square Arena, na cidade de Indianápolis, o evangelista Jimmy Swaggart fala sobre a ação do Espírito de Deus nos últimos dias, na mensagem intitulada A Festa do Pentecoste. Os que trouxeram suas Bíblias, abram-na comigo agora no livro de Atos. Atos capítulo 2, começaremos a leitura com o versículo 1. Lucas escreveu isso ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Por que ele usou o termo dia de Pentecoste? Isso não significa coisa alguma para o que não é judeu, mas quero comentar esse assunto hoje. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Bem, muitos pensam que eles estavam no cenáculo quando o Espírito veio, mas creio que não estavam. Eles tinham se encontrado no cenáculo durante 10 dias e 10 noites, pelo menos várias e várias vezes. Mas muitos estudiosos acham que estavam lá no pátio do templo, quando o Espírito de Deus caiu, e diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Foi como Jesus chamou o templo: minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Repare que veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero usar como tema da mensagem que vou pregar aqui hoje, do versículo 1 do capítulo 2 do livro de Atos, a festa do Pentecoste. Sabemos que as leis foram dadas para Moisés mais ou menos 1500 anos antes de Cristo. Todas as 7 festas do Velho Testamento, no contexto judeu, foram dadas com um propósito específico, representavam algo que estava para vir. A Páscoa era a primeira, a grande festa da Páscoa, e no contexto judeu é provável que a Páscoa fosse a mais importante delas. Ela representava a libertação da escravidão do Egito e representava o anjo da morte passando, e por isso é chamada a Páscoa. E o sangue era aplicado nos umbrais, e aqueles que não tinham sangue nos umbrais iriam ver o filho primogênito morto. Havia 3 dessas 7 grandes festas em que todos os homens de Israel tinham que se reunir em Jerusalém, segundo a lei. A Páscoa era a primeira, a festa do Pentecoste era a segunda e a festa dos tabernáculos era a terceira. A palavra Pentecoste significa em hebraico 50. 50. E foi 50 dias depois da Páscoa que a lei foi dada no Monte Sinai. O Pentecoste, como alguns creem, foi o começo da igreja e foi baseado na lei dada no Sinai, porque ela foi, na verdade, dada no dia do Pentecoste. Sobre isso eu vou falar mais para frente. Existem ao todo 4 nomes que são dados ao dia do Pentecoste. Ele é chamado, como eu já disse, o dia do Pentecoste, é chamado a festa da colheita, é chamado a festa das semanas. Eram 7 semanas mais um dia depois daquela grande festa da Páscoa. É chamado o dia dos primeiros frutos também. Primeiro de tudo, significa
o fim da época da colheita em Israel, da colheita da cevada. Tudo isso está ligado ao poderoso derramar do Espírito Santo. Porque o Senhor claramente escolheu o dia de Pentecoste para o derramamento do Espírito Santo. E a terminologia não é muito correta, porque ele foi originalmente designado com um propósito específico. No Monte Sinai, quando as leis foram dadas, e todas as festas do Pentecoste naqueles 1500 anos, foi uma preparação para o grande acontecimento, o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste, como Lucas escreveu em Atos capítulo 2, versículo 1, quando diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, significa mais do que uma declaração histórica, significa mais do que uma palavra, significa mais do que só dizer quando aconteceu, porque essa declaração significa, na verdade, um fato. Houve 1500 anos de preparação e eões de anos-luz na mente de Deus para chegar ao ponto de derramar o Espírito Santo. E, como já mencionei, Êxodo capítulo 19 registra quando a lei foi dada. Na verdade, aquele dia foi chamado a festa do Pentecoste. Mas será que a entrega da lei no Monte Sinai tem alguma ligação com o batismo no Espírito Santo? O que isso tem a ver com a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo? O que isso tem a ver com Jesus, que morreu no Calvário, não somente para sermos salvos, mas para sermos cheios do Espírito? Que significado pode ter? Quando você volta ao Monte Sinai e você estuda o capítulo 19 do livro de Êxodo, encontra um dos mais, que palavra posso usar, horrendos momentos já registrados nos anais da história humana. O meu desejo é que cada um de vocês possa ver, muito mais claro do que vocês estão vendo hoje, o que é o batismo do Espírito Santo, e entendam tudo o que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus deu as leis a Moisés. A Bíblia nos diz que Deus mesmo falou no monte. O poder da sua fala foi tão extraordinário que a montanha tremeu. Deus falou. Quando você é batizado no Espírito Santo, a Bíblia diz, eles falaram, passaram a falar. Existe o falar em outras línguas, e creio que é uma manifestação do Espírito Santo. Creio que teologicamente estou certo quando digo que quando alguém fala em línguas, e se é de Deus, porque há muitas línguas que não são de Deus, mas quando é de Deus, aí é Deus falando. Não significa que você é Deus, nem que eu sou Deus, ou qualquer outro é Deus, mas isso é um cumprimento de Deus falando. Isso tem um significado tremendo. Isso não faz parte da mensagem, mas preciso dizer. Se você tem mencionado falar em outras línguas como se fosse balbuciar, tagarelar ou só um palavreado, você, meu amigo, está num terreno perigoso. Se você não acredita que é possível falar em línguas, é problema seu, isso é entre você e Deus.
Mas quero avisá-lo, não fale nada contra isso. Eu sou o primeiro a admitir que somos criaturas humanas frágeis e vou falar mais sobre isso. Nós não somos o melhor exemplo do poder grandioso de Deus e, sem dúvida, vamos ao fanatismo às vezes. Mas Deus nunca teve igreja perfeita com a qual trabalhou. Nunca teve povo perfeito com o qual trabalhou. Ele ainda usa vasos imperfeitos. É triste, mas é bom dizer. Se não fosse assim, ninguém poderia ser usado por ele. Assim como Deus falou no monte, hoje, quando nós ouvimos alguém falar em outra língua, o mesmo acontece. É o cumprimento de Deus falando no Monte Sinai há tanto tempo, e sabemos que quando falou, aquele grande monte tremeu. A Bíblia diz que foi como um terremoto, tudo ficou tremendo. Houve um derramamento do Espírito Santo mais recentemente na virada do século, que começou na Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em Winnipeg, Canadá, e ao mesmo tempo em Houston, Texas, e na longínqua China. Eu já li de inúmeros derramamentos, bem como li uma grande oposição. A oposição afirmava: isso não levará a nada, não terá consequência, mas agitou o mundo inteiro de lá para cá. Ele agitou o mundo, ele agitou cada nação que existe na face da terra. Agora pare e pense um pouco. Se não fosse de Deus, já teria morrido há muito tempo atrás, porque tem tido muita oposição. Mais de 100 milhões de pessoas nos disseram que foram batizadas com o Espírito Santo e fogo, com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus lhes concedeu. E isso não foi concedido somente a alguns pentecostais, mas os batistas têm recebido o Espírito Santo aos milhares, e os metodistas têm recebido o Espírito Santo aos milhares, os presbiterianos têm recebido glória a Deus, os católicos o têm recebido aos milhares. Isso tem feito o mundo tremer. E lá no Monte Sinai, a Bíblia diz que havia muitas chamas. Que visão foi aquela? Quando ouviram a voz de Deus e as trombetas soando, trombetas não dos sacerdotes de Israel, mas trombetas de Deus. Que visão foi aquela? Foi uma visão tão grande que o povo ficou literalmente com medo e começou a tremer. E Deus falou a Moisés: todo aquele que tocar o monte será morto. Quero dizer isso a você: se você apontar um dedo contra o Espírito Santo, você vai morrer. Não importa quanto dinheiro tem, não importa qual a sua denominação, não importa se tem poder, se tocar o Espírito Santo, você morrerá. Você irá murchar, você irá secar e morrerá. Por que você me disse tudo isso? Eu disse isso por uma razão. Quando você é batizado no Espírito Santo no presente, quando você foi batizado no passado, no Espírito Santo, você não podia enxergar. Você não via como os filhos de Israel há 3.500 anos atrás viam. Você não pode ver hoje, mas quando você é batizado no Espírito Santo, mesmo que você pense, e alguns podem dizer, isto é insignificante,
se pudesse ver o mundo espiritual, você veria uma réplica, essa palavra não é boa, você veria a mesma coisa que aconteceu no Monte Sinai, com uma força, um poder e uma glória, que literalmente você morreria se fosse possível ver. E a razão de sermos capazes de recebê-lo não é porque nós somos bons, mas é porque há 2000 anos atrás Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, aleluia, e rasgou o véu, e agora podemos ir corajosamente até o trono de Deus, sem temor, sem morrer, sem sermos consumidos pelas chamas, sem sermos feridos pelo Senhor, através do sangue, através daquele véu. O livro de Hebreus diz, através do véu, nós puxamos o véu e entramos por causa do sangue de Jesus Cristo, e nós podemos ser batizados. Primeiro estava no monte, agora está em nós. Primeiro estava no monte, agora está em nós. Primeiro estava só com Deus, agora o Espírito Santo está em nós. Entendeu bem? Ali no Monte Sinai, toda a montanha tremia. O fogo queimava no topo. Os relâmpagos rasgavam as nuvens lá do céu. As trombetas soavam. O monte estremecia e tremia. Está em mim e em você. Então ele disse: mas recebereis poder. Não só precisamos receber poder, mas precisamos derrotar o inimigo muitas e muitas vezes. Glória a Deus. Mas recebereis poder. Agora você entende esse poder? Você tem o mesmo poder que fez o Monte Sinai estremecer, que fez o povo tremer. É isso que você tem. Aleluia. Aleluia. Eu acho que só uns 10 tem. Foi só isso que pude ouvir. Para alguns de vocês, o que eu acabei de dizer passou direto. É difícil poder comunicar algo quando passa direto. Glória a Deus, aleluia. Então, quando sua igreja... não diga isso, Jimmy Swagger. Se a sua igreja... Não quero saber se tem vitrais muito bonitos. Não quero saber se todos são bons. Não quero saber quão rica ela é. Se é morta e seca, não tem a montanha nela, e não tem o fogo nela, e não tem a glória nela, e não tem o poder nela. Porque quando você tem aquele poder que estremeceu o Sinai 3.500 anos atrás, dentro de sua igreja, no seu ensino, em seu coração, em sua vida, você sabe o que é a vida. Por isso é que Jesus Cristo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como as escrituras dizem, do seu interior fluirão rios, 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 rios de água viva. Você que tem sede, venha, sem dinheiro, sem preço. Sei o que você sente, irmã. É uma alegria inexplicável, cheia de glória, e nós não conhecemos nem a metade.
Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Eu fui dormir quase às 3 horas da manhã hoje. Eu olhei para o relógio, eram 2h45 e eu dormi depois disso. E pensava nisso. Eu me levantei esta manhã às 7 horas ou 7h30, ou foi lá pelas 8 horas no máximo, e depois eu fui atacado por Satanás. Você nunca passou por isso e não sabe o que é isso? Pode parecer estranho, mas eu senti uma opressão. E Deus me dizia, a festa do Pentecoste, não o diabo, mas Deus, a festa do Pentecoste, a festa do Pentecoste. E eu abri o grande livro dos livros e eu comecei a estudar, comecei a examinar, e já estudei esse assunto no passado, e de repente a presença de Deus veio sobre mim e comecei a chorar. Aleluia, e a opressão se foi na hora. Aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus, aquele momento já passou e a sua glória nunca falha. Obrigado, Senhor, porque nós viemos ao monte e foi tocado pelo fogo. Glória, glória, glória. Aleluia. Glória a Deus. E no dia do Pentecoste, por 1500 anos, desde a época de Moisés até a crucificação de Cristo, 50 dias depois da Páscoa, milhares e milhares se reuniam. Era uma ordenança da lei que todos os homens se reunissem em Israel. Alguns estudiosos dizem que isso representava cada um dos lares ou cada área. Outros dizem que o homem era o representante. Mas muitos estavam lá querendo obedecer a Deus. E era o final da colheita da cevada e do trigo. Falarei disso daqui a pouco. E um bom número de sacrifícios seriam oferecidos naquele dia memorável. Era um dia de grande alegria, conforme irei mencionar logo. Era um dia de ação de graças, de louvor e avivamento. E tinha que ser assim, porque mesmo sem eles saberem ou entenderem, aquilo era uma representação, era uma alegoria, e era uma sombra, e era uma figura, um tipo do Espírito Santo que haveria de vir no futuro. Então, aquele povo se reunia aos milhares, e sem dúvida muitas esposas iam com seus filhos, e eles, segundo a ordem de Deus, assavam 2 enormes pães que tinham com certeza uns 60 ou 65 centímetros de comprimento, e eram bem grandes também. Eles representavam o pão da vida. Parece estranho, mas eles eram feitos com fermento. Pode parecer estranho, talvez não signifique nada o fato de conterem fermento para que o pão crescesse. Eu sei que você deve estar perguntando a respeito dos 2 pães. O que os 2 pães representavam? Eu não sei. Salvação e Espírito Santo, eu creio, eu não sei. Eles tinham que segurar os pães em cima da cabeça, ali no altar. Eles não os punham no altar, porque continham um fermento. O fermento não podia tocar o altar. Quando o pobre penitente chegava lá, se tinha pecado e era muito pobre e não podia ter um cordeiro, ele tinha que trazer um punhado de farinha para fazer um pequeno pão, mas não podia ter fermento, porque ele seria queimado no altar
que era um tipo de Cristo, e ele era perfeito, porque o fermento é que provoca fermentação, como o processo de fabricar a cerveja ou o pão. Mas nesse caso, por mais estranho que pareça, o Espírito Santo ordenou que colocassem fermento nessa oferta. Eles acenavam com o pão. Por quê? Eu quero que você veja, eu quero que você volte no tempo, vamos dizer, volte atrás uns 3.000 anos. Volte 3.500 anos para o tempo de Moisés. Volte atrás e você verá milhares reunidos e você estará no meio daquele povo. Será um dia de festividade e alegria, e haverá oferta pelos pecados, e também haverá ofertas de vinho, que será derramado como um tipo de alegria, e haverá também ofertas queimadas, que serão oferecidas, e eles irão acenar com o pão. E é sobre isso que estou falando aqui hoje. Eles iriam assar aqueles 2 grandes pães, depois iriam pegá-los e colocá-los sobre a cabeça, e iriam virar para o povo e segurá-los. Eu não sei quantos de vocês me entenderam quando disse isso, mas 1.500 anos depois, Jesus se levantou ali diante do povo e disse: eu sou o pão da vida. Aleluia! Eu sou o pão da vida. Eles iriam ficar diante do povo, e o povo iria ficar olhando para eles. Depois eles iriam se voltar para o altar, mas não colocariam o pão, olhariam para o altar, significando que o pão morreria no Calvário, mas não tocariam o altar com o pão por causa do fermento. O que significa isso? Significa todo pobre, fraco, frágil ser humano. É isto que o fermento representa, eu e você. Eu e você, o que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Todos pecaram, diz o Espírito Santo, e carecem da glória de Deus. O que quer dizer a glória de Deus? A glória do Monte Sinai, a glória que caiu no Pentecoste. Todos nós carecemos desta glória. Espero que tenham entendido o que eu disse. Odeio a imperfeição. Quero dizer uma coisa: o que eu estou ensinando a você, o que eu estou ensinando agora, eu tenho experimentado. Posso ter lido essas palavras há um ano atrás, tê-las ensinado, mas realmente não havia entendido. Eu poderia ter entendido, mas não as entendi como as entendo agora. Deixe-me dizer algo. Desde 8 anos de idade tenho buscado a Deus. Quando eu tinha a idade do meu netinho Gabriel, que tem 8 anos, eu orava 30 minutos, 1 hora, 2, 3 horas por dia. Menino, só 8 anos, 9 anos. Fui a reuniões de oração quase todos os dias da minha vida, e sei que isso não é normal para uma criança. Na verdade, esta é a única coisa que é normal.
E quando eu tinha 9 anos ou 10 anos, quando a Segunda Guerra terminou, em 1945, fiquei sabendo disso numa reunião de oração. Eu tinha 10 anos. Creio que posso dizer, sem medo de contradição, que todos os dons da Palavra de Deus, de alguma forma, fluíram através deste vaso imperfeito. Em alguma ocasião, e eu digo isso com muito temor e com grande reverência a meu Deus, e de alguma forma, desde criança, fui ficando cada vez mais dedicado. E gradualmente houve uma mudança para querer ser perfeito. Isso é tolice. Você diz, não é tolice, a Bíblia diz, sede perfeitos. Isto é, seja maduro, mas eu queria agradar a Deus, e você diz, isso é louvável, eu sei, mas é um perigo. E se não tivermos cuidado nessa área, talvez a nossa consagração e dedicação se torne obras, em vez de fé. Você entendeu bem? Eu quero dizer de novo, os batistas, os metodistas, os católicos, os que são nazarenos não irão cair nessa armadilha, mas os pentecostais cairão se não forem cuidadosos. Se você busca sempre a Deus e sempre lê a palavra, isso pode se tornar obras que levarão você a pensar que por fazer essas coisas você merece algo. Isso faz sentido? Satanás se aproveita e gradualmente, através disso, meu serviço para ele torna-se serviço de cooperação. Estou dizendo isso porque eles acenavam com a oferta. Deus, irei cooperar contigo. Eu não disse essas palavras, mas o espírito era esse. Então eu digo, tu irás cooperar comigo. Irei alcançar o mundo, porque o chamado e a unção existem. Mas Satanás se aproveita disso. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu não entendia essa oferta. Eu não entendia a oferta dos pães e estava tentando acenar para ele. Queria que tudo fosse perfeito. Você diz, isso é louvável, eu sei. Mas havia fermento lá. E eu não percebia isso. E finalmente Deus me mostrou claramente, quando cheguei aos pés daquela cruz, que Ele não quer cooperação, mas Ele quer submissão. Na próxima semana, de Indianápolis, a conclusão desta mensagem. As close as the mention of his name, just to breathe the name of Jesus can turn everything around. He's as close as the mention of his name. He's as close as the mention of his name. Lovely Jesus, Jesus, he's as close as the mention of his name. Lovely Jesus, Jesus.
just to breathe the name of Jesus can turn everything around. He's as close as the mention. He's as close as the mention. He's as close as the mention of his name.